Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou Neto Batista, estamos aqui iniciando mais um Ponto a Ponto, hoje contando com a presença do nosso amigo Kelps Vasconcelos, que nos traz uma reflexão em torno de uma pergunta muito oportuna, né, Kelps? Verdade. A justiça tarda, mas não falha? Esse é o nosso tema de hoje, nós esperamos que você aprecie no nosso Ponto a Ponto. Kelps, que é juiz de direito, integra a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, hoje continua como presidente, né, Kelps? Isso, continua. E aí para nós é uma honra, é uma alegria muito grande recebê-lo aqui. E já abrindo para as suas considerações iniciais, aproveito já para lhe perguntar, dentro, né, dessa construção que a gente se propõe a fazer, se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes, que a um considere justo, o que a outro parece injusto? Seja bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite, estar mais uma vez aqui com vocês no Ponto a Ponto. Né? E para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que ter a noção do que é justiça. Né? Justiça é cada um respeitar o direito dos outros. Né? Se nós respeitamos os direitos dos outros, nós estamos sendo justos. Né? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade onde é que está escrita a lei de Deus, e a resposta é taxativa, na consciência. Né? Então, quando nós estamos encarnados, né, ainda que nós tenhamos todos o sentimento de justiça, quando nós encarnamos, de algum modo, esse sentimento ele fica um tanto embotado pelas paixões, né, pelas pressões, né, daqueles que vivem aqui na Terra, de maneira que, a depender do nível evolutivo de cada um, né, o nível de consciência de cada um, vai variar de um para outro a noção do que seja justo e injusto. Né? Então, todos temos essa centelha de justiça na nossa consciência, mas vai depender muito do nível consciencial de cada um para definir o que seria realmente para cada pessoa o justo ou o injusto. É porque para mim algo é como a verdade, né? Para mim aquilo que representa a verdade, para você pode ter uma concepção completamente diferente. Sim, né? Não existe a verdade, existem verdades, né, que cada qual vai compondo de acordo com o seu nível evolutivo. Agora, claro, todos tendentes a uma mesma faixa de compreensão, né, a respeito do que seja essa verdade, ou da justiça, ou do amor, enfim, qualquer sentimento de qualquer valor. E essa concepção de justiça, Kelps, ela seria natural dentro dessa visão? Por exemplo, aquilo que para mim parece justo, aos seus olhos pode parecer uma injustiça tremenda. Isso pode ser compreendido como algo natural do nosso processo de evolução? É natural à medida que nem todos evoluem no mesmo ritmo, na mesma proporção. Tanto intelectualmente quanto moralmente, todos nós vamos evoluindo, uns mais, outros menos, de acordo com o esforço de cada um, de acordo com o ritmo de cada um. Então é realmente natural que para uns, né, o sentimento de justiça tenha uma determinada conotação e para outros tenha uma outra conotação. Né? Mas, como afirmei há pouco, todos nós, criados simples e ignorantes, todos com a mesma tendência inata de atingirmos a perfeição, e em algum momento todos irão se encontrar no mesmo patamar de conhecimento e de compreensão desse sentimento de justiça. O que determina os direitos assegurados pela justiça? As leis, né? Nós estamos falando aqui das leis em sentido geral, tanto as leis humanas quanto as leis divinas, né? As leis de Deus, as leis morais. Né? Então, as leis humanas, que são imperfeitas, são leis mutáveis de acordo com a época, de acordo com o lugar, né? Diferentemente da lei de Deus, que é perfeita, imutável, senão não seria produto de Deus. Mas como as leis humanas são produto da cultura humana, que é, por essência, imperfeita, ela vai variar de uma época para outra. Então, aquilo que para uma determinada época, em determinado lugar, é considerado justo, numa outra época, em outros lugares, será considerado injusto. Né? E aí vai de acordo com o ritmo evolutivo também de cada povo, de cada nação, de cada país.
A gente poderia citar, por exemplo, a escravidão como um exemplo. A escravidão seria um grande exemplo, né? Houve época em que alguns países escravizavam outras pessoas e isso era absolutamente normal, natural, né? Ninguém questionava, ou poucos questionavam. Hoje já é bastante diferente. Uma outra questão, houve épocas, houve tempo em que o pai tinha o direito absoluto até sobre a vida dos filhos, ou o Estado tinha poder absoluto sobre a vida dos súditos, né? daquela nação, daquela monarquia, por exemplo. Para a época, isso era aceitável, mas hoje ninguém aceitaria mais uma nação em que os pais tivessem direito absoluto sobre a vida dos filhos, né? Já visto a questão do aborto, né? Que também nos dias de hoje, para alguns, talvez certamente com um nível de consciência menos elevado, admitem como sendo válida a prática do aborto. Para outros, com certeza, e essa é uma tendência natural da evolução da humanidade, o aborto será abolido completamente da legislação humana. Esse tema ele é muito interessante porque a gente vai vendo com o passar do tempo essa mudança, né, que vai acontecendo na própria lei. E o que é que provoca, o que é que motiva essa transformação legal? A gente poderia dizer que é o clamor da sociedade? O clamor da sociedade, conjuntamente, né, e de cada indivíduo, né, isoladamente. Porque, na verdade, a legislação, como fruto da experiência humana daquele povo, à medida que esse povo vai evoluindo, evidentemente as leis também vão sofrendo essa mutação, vão sofrendo essa evolução para suprimir aquilo que em determinadas épocas era admitido como válido. E mais adiante se percebe que não dá mais para manter aquele nível de legislação, porque já não atende mais aos anseios, não atende mais às necessidades, não atende mais à consciência, né, daquele povo. E o que a gente pode pensar, né, das pessoas que se revoltam em função das injustiças? Basicamente poderíamos dizer que essa revolta reflete o pouco adiantamento moral dessas pessoas. Que se a gente for analisar de uma forma mais detalhada, né, sob o ângulo da doutrina espírita, aquilo que nós chamamos de injustiça, na verdade, nada mais é do que a concretização da justiça divina, por meio da lei de causa e efeito. Então, aqueles que sofrem em determinado momento uma injustiça, na verdade, ele está resgatando algo que ele fez no passado dele e que precisa reparar, né? Para que haja o resgate completo daquele mal que ele tenha cometido. O que não isenta de culpa, não isenta de responsabilidade, o que tenha praticado aquela injustiça, né? Porque, né, como se diz, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem venha esse escândalo, né? Então, de nada vai nos adiantar nos revoltarmos contra a injustiça, porque, na verdade, estamos nos revoltando contra as leis de Deus. Estamos nos revoltando contra as leis que nos impõem por nossa própria escolha, por nosso próprio livre-arbítrio. Nós escolhemos o tipo de prova, nós escolhemos o tipo de situação que nós precisamos enfrentar para resgatar aquele mal que nós tenhamos cometido no nosso passado. Dentro dessa mesma abordagem que você está fazendo, porque esse tema, na realidade, ele termina derivando para uma situação que pode até ser polêmica. Essa ideia, ela deixaria de lado a atitude da reação? Porque quando a gente fala em injustiça, a gente está falando dentro de revolta, melhor dizendo, a gente está falando de um comportamento que sabemos que não é o mais adequado. Mas a reação diante de uma injustiça, se é uma reação sensata e ponderada, essa reação ela pode ser legítima? Veja bem, se nós reagimos contra determinada injustiça no sentido de fazer com que aquele que tenha cometido a injustiça ou aquele que tenha legislado de uma forma que seja injusta para o povo, né, alguma situação dessa natureza, é natural que nós
busquemos sempre a nossa melhoria, busquemos sempre o nosso aperfeiçoamento individual e coletivo. Então, numa situação específica em que as pessoas venham a buscar essa mudança, buscar essa melhoria, né, na sociedade, quantos lutaram contra a escravidão? Né? Quantos ainda hoje lutam contra o aborto? Quantos ainda hoje lutam contra essas injustiças que naturalmente são cometidas? Né? Estão agindo de uma forma legítima e até correta à medida que está buscando o aperfeiçoamento da legislação, o aperfeiçoamento moral, né, das pessoas e do povo. Né? Mas eu falo aqui da resignação que cada um tem que ter diante das provas e expiações pelas quais tem que passar, né, pelas suas más escolhas no seu passado. Né? Essa revolta nesse sentido individual de alguém não se conformar, de alguém se revoltar, né, contra a justiça de Deus, no sentido de que está sendo injustiçado, esse daí sim está revelando o pouco adiantamento moral, porque ele não se resignando, aquela prova ou aquela expiação talvez não surta nem o efeito desejado, que seria do seu aprimoramento espiritual. No caso, a gente fala então que seria uma resignação ativa, aquela da aceitação, mas a procura. Né? Eu fazendo um comparativo dentro disso que você falou, né? Uma pessoa que que foi acometida de uma doença muito séria, né? Então, nesse aspecto, a pessoa procura a justiça, por exemplo, a justiça nossa, né? E ela não consegue, ou consegue às vezes até a autorização judicial para que o Estado custeie o tratamento, mas o Estado não custeia. Então, essa revolta ativa, vamos dizer assim, seria ela continuar lutando em busca do seu direito. Sim. Né? Mas não se revoltar contra Deus em função dessas circunstâncias. Né? Exatamente, exatamente. Porque se aquela pessoa está passando por aquela dificuldade, aquela necessidade, se a gente imagina um Deus soberanamente justo e bom, não podemos imaginar que ali haja uma injustiça, né, imposta por Deus. Não, aquilo ali é justo e é merecido para cada um que esteja passando por aquela dificuldade. Agora, nada nos impede de buscarmos melhorar a nossa condição, né? Não só a nossa, como buscar também a melhoria em relação aos demais. Né? Lutar para que mudem as regras, mudem as leis, mudem os legisladores e os governantes, para que a gente possa ter realmente uma sociedade mais justa. Ô, Kelp, você me diga uma coisa. A gente sempre olha para as pessoas que, segundo o nosso entendimento, né, estão cometendo injustiças. E nós sempre pensamos que essas pessoas, você falou agora, né, em relação aos políticos, e nós sabemos que o nosso momento no país é um momento muito delicado nesse aspecto, por todas essas denúncias que têm surgido de corrupção, de comportamentos inadequados, e claro que nós sabemos que isso não representa a totalidade da classe política, né? Mas alcança certamente uma parcela expressiva pela quantidade de denúncias que nós temos visto. Sim. Nesse aspecto, muitas vezes a gente olha para alguém que está envolvido nessa corrupção, nessa injustiça, e nós entendemos que aquela pessoa está levando uma vida muito feliz. Né? Pergunto para você, aquele que comete injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado, ou é mais feliz por, às vezes, agir dentro do interesse próprio, né? Do egoísmo, do interesse pessoal? Vai cair exatamente naquela primeira pergunta, né, em que nós verificamos que, dependendo do nível de consciência de cada um, esse sentimento de justiça ou injustiça vai variar. Para essas pessoas que estão agindo no seu interesse próprio, que estão agindo de forma desonesta, né, diante desse quadro que nós verificamos no país, né, essas pessoas, num primeiro momento em que elas estão usufruindo das benesses, né, do dinheiro que foi desviado, do dinheiro que foi surrupiado dos cofres públicos, há uma aparente noção de que estão felizes. Alguns sequer são alcançados pela justiça humana, né? Chegam até o fim de sua existência sem nunca sofrerem uma condenação pelas leis dos homens, mas a lei de Deus é implacável, a lei de Deus não falha. Então, diante das leis de Deus, cada ato desses aí fica lá registrado de maneira que todos terão que pagar. Então, aqueles que estão sendo injustos hoje, estão cometendo os crimes hoje, com certeza irão ter que resgatar esse mal cometido e aí
felicidade que hoje é só aparente vai se transmudar em dificuldades, sofrimentos necessários para a evolução deles. Eu me lembro que uma certa vez, eu assistindo uma palestra de Divaldo Pereira Franco, ele mencionou uma mulher que o procurou, chorando muito, desesperada, né, pedindo ajuda a Divaldo, porque o filho dela tinha sido assassinado e ela estava sofrendo muito, né, e pedindo ajuda a Divaldo, como fazer. E ele disse: a melhor coisa que você tem que fazer é agradecer a Deus. Eu disse: como assim agradecer a Deus se meu filho foi assassinado? Aí ele disse: agradeça a Deus que você é a mãe do que foi assassinado e não a mãe do assassino. Porque você pode ter a consciência de que o seu filho resgatou algum erro que ele tenha cometido no passado e teve o merecimento para passar por essa situação, e a senhora também. No entanto, a mãe daquele que assassinou, essa vai ver o filho dela resgatando esse erro cometido pelas leis dos homens, certamente sendo preso, né, e passando por todas as dificuldades que isso representa, e também no futuro certamente vai se distanciar, ver esse filho se distanciando dela, né, pelo erro cometido, e ela tendo que sofrer até ver aquele seu filho resgatando esse mal cometido. Então, agradeça a Deus porque seu filho foi o assassinado e não o assassino, porque a mãe do assassino vai ver esse filho sofrer ainda mais pelo erro cometido por ele, né? Então, fica bem claro por esse exemplo, essa noção, né, daquilo que a gente tem de felicidade ou infelicidade diante daquela injustiça que nós verificamos. Então, por essa razão, a gente pode entender que, de fato, não existe a figura do injustiçado, como você falou há pouco, né? Perante a lei dos homens, né, na visão restrita que nós temos aqui na nossa vida material, nós podemos até ter a noção de que ali há uma injustiça, mas aquele que sofreu a injustiça não pode ser considerado injustiçado perante a lei de Deus, perante a lei de causa e efeito, porque se ele está sendo injustiçado agora, é porque no passado ele deu causa a isso. Ele praticou algum mal, algum erro que ele tenha cometido no passado dele e que fez por merecer sofrer aquela injustiça, como uma forma de resgate para aperfeiçoamento moral dele. Tem um ponto que, inclusive, você colocou aí, que é um ponto muito interessante, que é essa questão daquela passagem, né, que Jesus menciona que é necessário, e alguns tradutores até colocam, é inevitável, né, que venha o escândalo. Dá a entender, para quem pensa de uma forma, vamos dizer assim, não muito lógica, que parece que há uma indução ao erro, né? Mas na verdade o que existe é que, em função da nossa própria natureza, né, espiritual ainda inferior, já que nós estamos num mundo ainda de provas e expiações, as nossas ações, né, e eu até conversava isso com meu filho, quando eu dizia a ele que não é uma previsão absurda você dizer que no nosso planeta hoje alguém vai tirar a vida de alguém vai roubar alguém, porque isso é da própria natureza nossa, infelizmente ainda, né? Então essa condição de ser inevitável é algo que está associado à nossa realidade humana. E aí isso ajuda a gente a entender melhor esse processo como um todo. Ou seja, nós estamos aqui no planeta vivendo uma experiência e, em função das nossas más tendências, a gente pode dizer assim, por isso que Jesus usa essa expressão, né? É necessário, ou segundo outros tradutores, é inevitável, por mostrar que, por conta da nossa natureza humana, nós estamos propensos ainda muito mais ao mal do que ao bem. Porque isso daí é característica do povo que habita o planeta Terra hoje, né? Na sua grande maioria, ainda espíritos muito endividados, espíritos que estão em processo evolutivo de resgate de erros do passado. Então, é bastante natural que o mal ainda predomine nesse tipo de planeta, né? Nesse nível evolutivo, né, do planeta. Mas pela lei de progresso, que atinge não apenas os indivíduos, mas também atinge os povos, né, coletivamente, como também os mundos, né, tudo evolui, né, na natureza. Então, nós podemos ter a certeza de que, nesse processo evolutivo, haverá essa separação
né, daqueles que terão o merecimento para permanecer aqui na Terra, daqueles que terão que migrar para outras esferas, para outros mundos, para continuar nesse processo evolutivo. E dando sequência, né, na nossa abordagem aqui desse momento, como é que a gente entende, né, a posição da justiça divina? E para a gente isso é interessante, porque às vezes a gente vê pessoas que nós classificamos como pessoas muito boas e que passam por sofrimentos terríveis, né? Pessoas que, no nosso entender, estariam acima, como a gente fala popularmente, né? Não, está acima do bem e do mal, né? E essas pessoas vivem, às vezes, dramas, experiências muito difíceis, com doenças, né? Com sofrimentos morais, às vezes com dores morais, familiares, situações realmente extremas. Como é que a gente pode entender esse mecanismo da justiça divina? É possível a gente lançar um olhar em torno dessa questão? Quando nós temos uma noção restrita da vida apenas à atual existência, nós podemos ver aí, né, equivocadamente, uma injustiça. Mas quem poderá dizer do passado dessa pessoa que hoje é considerada uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, acima do bem e do mal? Quem pode dizer do passado dela, o que ela fez, né, o que ela disse, o que ela pensou no passado dela, né? Se a gente só consegue conceber Deus como sendo soberanamente justo e bom, é evidentemente que esse sofrimento tem que ter alguma causa. Tem que ter um motivo para que ele esteja passando por aquela situação. Então, o merecimento dele para passar por aquela situação. De maneira que esse que hoje é uma pessoa boa e está sofrendo, ele está passando por esse processo de resgate de erros do passado. Porque a regeneração do espírito humano somente vai se dar após ultrapassar as 3 etapas, né, que Kardec bem explicita na obra O Céu e o Inferno, né? O arrependimento, né? A reparação do mal, né? Que ele vai ter que reparar esse mal, não é? E ele tem que fazer o bem àqueles a quem ele tenha praticado o mal, né? Então, se ele hoje é bom, ótimo para ele, já demonstra um nível evolutivo. Mas o que é que vai acontecer também? Essa mesma pessoa, no que na atual existência foi uma pessoa boa, praticou o bem, ajudou as outras, amou, praticou a caridade, certamente esse sofrimento pelo qual ele está passando hoje já foi atenuado até, né? Como disse Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados, de maneira que ele terá que resgatar, sim, mas se ele agiu no bem, se ele, na atual existência, ele fez o bem, com certeza aquele sofrimento que estava programado de alguma forma para que ele vivenciasse, foi atenuado. Por mais dura a prova ou a expiação pela qual ele está passando, já houve uma atenuação, né? Poderia ter sido muito pior ainda do que ele está vivenciando. Então, tudo se encadeando de uma forma lógica e sempre na noção de absoluta justiça na lei de Deus. E nessa visão, Kelps, quando a gente fala na justiça tardia, né? Às vezes a proposta do programa hoje, né? A justiça tarda, mas não falha. Se a gente pegar isso como uma afirmação, que é o ditado popular, né? Essa justiça tardia, ela não representaria uma injustiça? Se nós estamos analisando apenas sob a ótica da justiça humana, muitas vezes o tempo de duração de um processo, né, pode acarretar algo que poderíamos chamar de uma injustiça. Mas é preciso também a gente ter a noção dos mecanismos da justiça dos homens, né, para compreender o porquê dessa demora, né? Nós estamos vivenciando hoje no país, pelo menos aqui no Brasil, uma situação de tentativa de desmonte do Poder Judiciário, de descrédito do Poder Judiciário, desmoralização do Poder Judiciário. Mas o interessante é que a gente percebe que, apesar de tudo isso, a quantidade de processos novos que chegam às barras da justiça continua sempre, cada vez mais, se elevando. Ora, então, se a justiça dos homens é tão falha,
por que então as pessoas buscam a justiça dos homens? Existe sim ainda um crédito muito grande na justiça dos homens, que afinal é o que o Estado, né, a legislação do Estado atribui a essas pessoas o poder para solucionar os conflitos. Agora, a estrutura, né, uma série de fatores que fazem com que não haja uma celeridade que seria a desejável, né, para que a gente pudesse ter uma resposta mais eficaz e imediata para aqueles conflitos. Mas, de uma forma ou de outra, nós podemos afirmar que há uma situação difícil, complicada pelo volume de processos, mas ainda assim há uma resposta, a meu ver, eficaz. E hoje se mostrando ainda mais, né? Antigamente nós tínhamos uma noção de que a justiça jamais alcançaria pessoas, né, do grande poder econômico, do grande poder político, e isso vem mudando, independentemente de qualquer conotação política no que eu estou falando, se o grupo A, B ou C está sendo atingido. Estou falando é que o povo brasileiro, até bem pouco tempo atrás, não via pessoas de maior expressão política, econômica no país respondendo pelos crimes cometidos. E hoje nós já vemos essa situação, não é? E acredito que tudo isso também respondendo a esse processo evolutivo, individual e coletivo da nossa sociedade. Então, a justiça tarda, sim, em muitos casos, mas em algum momento ela vai sim atingir o seu objetivo. E nessa visão, né, a gente está falando em relação à justiça, existe o que a gente pode chamar efetivamente de justiça social? Não na concepção ordinária de absoluta igualdade de distribuição de bens materiais, né? Nossa sociedade, no estágio evolutivo em que o mundo hoje passa, não temos ainda a condição de ter uma absoluta igualdade, né, de distribuição de bens materiais. Não tem como. Faz parte até do nosso próprio processo evolutivo. É necessário que, já que estamos num planeta de provas e expiações, também haja, de alguma forma, essa desigualdade, porque nós precisamos passar todos pelas mais diversas experiências na vida material. Então, uns em algum momento vão nascer na situação de dificuldade financeira ou até de miséria, outros na abastança, como provas que nós passamos para sabermos se nós sabemos utilizar bem daqueles dons que nos são outorgados, né? Então, essa desigualdade, claro que a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar por ter o mínimo, né, existencial, ter uma condição satisfatória, uma condição justa, uma condição, né, de sobrevivência e de vida saudável e tranquila para todos. Quanto a isso não tenha dúvida, mas a absoluta igualdade no estágio atual que nós vivenciamos, nós vemos que não é ainda possível. Claro que à medida que nós formos evoluindo, e com certeza nos mundos mais evoluídos, já existe sim essa igualdade, porque todos também já estão mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, intelectual e moral, e cada qual já sabe dos seus direitos, já respeita o direito dos outros, né? Já há uma condição melhor de haver essa igualdade, coisa que nós ainda iremos alcançar nesse nosso processo evolutivo de transformação de planeta de provas e expiações para mundo de regeneração e assim por diante, até alcançarmos o estágio evolutivo máximo, né, de planeta ditoso, né? Mas isso aí ainda vai levar, infelizmente, bastante tempo. Hoje poderíamos ter, a partir das nossas escolhas, né, pelo menos, se não nessa visão efetiva de justiça social, mas poderíamos ter hoje, olhando para a realidade do nosso país, uma condição que não tivéssemos tantas desigualdades a partir das nossas escolhas, a partir dos encaminhamentos e principalmente daqueles que
estão à frente, né, nossos representantes da classe política, percebemos uma distância enorme, né, entre os que têm mais e os que têm menos. E isso não acontece em outros países. Eu cito como exemplo a Dinamarca, que logicamente é uma referência, né, de sonho para nós hoje, mas onde as pessoas têm um nível de dignidade muito próximo daqueles que têm mais, né, porque você vai ter essas diferenças. Aqueles que têm mais e os que têm menos, mas a distância entre os que têm mais e os que têm menos não é tão grande como a gente verifica aqui no Brasil, enquanto uns, né, têm muito, outros não têm praticamente nada, ou nada efetivamente. Né? Precisa a gente ter essa preocupação realmente, não só no Brasil, em vários outros países do mundo também, países da África, né, com a mais absoluta miséria, né, a fome, né, absoluta de muitos povos. Né? Nós temos que lutar por melhorar essa nossa condição humana, de ser mais justos, menos egoístas. Né? Mas mesmo pegando esse exemplo da Dinamarca, Finlândia, Suécia, em que a distribuição de bens materiais é um tanto mais equitativa, são países mais justos no sentido econômico, mas, curiosamente, tem índices de suicídio também muito elevados. Né? Então, também até que ponto só a distribuição de bens materiais garantiria a felicidade dessas pessoas? Né? Pessoas muito depressivas, pessoas que cometem suicídio em um percentual muito acima da média, né, de outros países do mundo. Né? Então, a felicidade não estaria apenas nessa distribuição equitativa desses bens materiais. Nós temos que buscar, sim, a nossa evolução material, mas, acima de tudo, a evolução moral nossa. Quando nós alcançarmos um patamar mais adequado, né, juntando essas duas faixas, né, de crescimento, de evolução, aí sim é que nós teremos realmente uma felicidade, não plena, mas teremos a condição de ter uma felicidade um tanto relativamente maior, né, do que nós temos hoje, né, no nosso planeta. Falando dessa visão felicidade, Kelps, na medida em que eu provoco a infelicidade de alguém, né, eu estou me candidatando a viver o mesmo processo e com aquela pessoa necessariamente, ou eu posso viver uma experiência naquele processo com outras pessoas? Não há uma regra absoluta que determine que o resgate de algum erro tenha que ser necessariamente envolvendo aqueles mesmos espíritos que de algum modo tenham se afastado, né, por conta dos erros cometidos reciprocamente. Claro que a gente sabe que pela lei de reencarnação nós voltamos sempre ao cenário terrestre às voltas com aqueles mesmos espíritos com os quais nós convivemos no passado e com os quais nós contraímos débitos e também com os quais nós muitas vezes nos afinamos no nosso passado espiritual. Daí nós vemos tantas famílias desagregadas, filhos matando pais, né, o marido matando mulher, irmão matando irmão e por aí vai. Certamente nesse processo de resgate, em que ainda não houve, né, uma compreensão da necessidade de reaproximação, de reatamento desses laços, e vão precisar passar por outras experiências até que um dia eles superem essas mágoas, esse ódio do passado e passem a viver em harmonia. Mas não necessariamente, não existe uma regra absoluta, né? Não necessariamente com aquelas mesmas pessoas. Então, se nós, por exemplo, praticamos o aborto, né? Digamos alguém que tenha uma clínica que promove o aborto, né? Então, dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas tenham a sua vida suprimida por conta daquela prática. Aquele médico, aquele enfermeiro, aquelas pessoas envolvidas nessa clínica vão resgatar, não necessariamente perante aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos espíritos que eles impediram que viessem à vida humana. Mas eles vão ter que resgatar esse mal de alguma forma, né? Então, os débitos
vão sendo quitados à medida da evolução de cada um, né? Pelos processos de reparação do mal e pelos processos expiatórios, né? E certamente essas pessoas, digamos, uma pessoa que venha numa situação dessas, é possível que numa outra encarnação venha como médico obstetra e aí já com outro nível de consciência não promova mais o aborto, e sim ele facilite para aquelas gestantes, né, aquele parto de maneira que venha trazer à vida outros espíritos, ou aqueles mesmos talvez que ele tenha abortado no passado, né, mas tem alguma ligação, né, com a natureza do mal praticado e a natureza do bem hoje praticado, mas não necessariamente com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos. Essa é uma questão muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, de que forma pode se dar a reparação? De várias formas. Às vezes a gente pode ter uma relação, a gente pode ter prejudicado algum espírito que já avançou, né? E ele, inclusive, não nos percebe, né, como alguém que o prejudicou na caminhada. Pelo contrário, até às vezes agradece, né, por aquilo que nós causamos, porque o ajudou a uma oportunidade de evolução. Mas se a gente não precisa reparar com ele, certamente a vida há de nos levar a reparar aquela situação com outros espíritos, em outras circunstâncias, né? Mas de fato é que a gente sabe que o plantio é livre, mas a colheita, né, essa daí é obrigatória. É inevitável. E caminhando já para encerrarmos, meu amigo, esse nosso bate-papo aqui, né, a gente fala muito de justiça, e quando a gente fala de justiça, a gente lembra daquela visão do juiz final, né? E aí eu pergunto para você, o juiz final realmente existe? Não na forma como se tem tradicionalmente afirmado o juízo final como sendo aquela situação de fogo eterno para aqueles que tenham cometido mal, né? O juízo final como sendo o fim do mundo, né? Em que seremos levados a julgamento, separado o joio do trigo, né? As ovelhas ficarão à direita, né? Os bodes que ficarão à esquerda. Não nessa concepção, né? Quando nós falamos de juízo final, nós estamos falando da lei de progresso, né? O progresso dos mundos. O nosso planeta, por exemplo, que está hoje numa faixa de planeta de provas e expiações, mas já nesse processo de transição para o mundo de regeneração, né, que é um processo lento e gradual, mas que vai chegar um momento em que realmente aqueles espíritos mais recalcitrantes, aqueles mais insistentes na prática do mal, não terão mais o direito de permanecer habitando o nosso planeta, porque, pelo seu estágio evolutivo, estariam a desequilibrar a harmonia daquele planeta que já estaria no estágio mais evoluído. Então, nesse momento, aqueles espíritos que não estejam em condições mais de habitar no nosso planeta irão migrar para outros planetas, igualmente de provas e expiações, ou até planetas mais inferiores no aspecto evolutivo, para que ali eles continuem vivenciando suas experiências evolutivas, para que no futuro possam ganhar novamente o direito de voltar ao planeta Terra e aqui continuar sem mais desequilibrar a psicosfera, né, do ambiente terrestre, né? Então, esse juízo final de fogo eterno seria até contrário até mesmo à própria noção de justiça de Deus. Como? Se a própria justiça dos homens busca a regeneração, busca a recuperação daqueles criminosos, como é que Deus iria nos relegar a um sofrimento eterno? Né? Isso nega absolutamente a justiça de Deus. Né? O próprio Jesus, ao dizer que nenhuma de suas ovelhas ficaria desgarrada, ele estaria mentindo, então, permitindo que aquelas ovelhas desgarradas fossem relegadas ao sofrimento eterno? Claro que não, né? Se a gente tem realmente a noção dessa absoluta justiça de Deus, né, de perfeição dessa justiça,
nós temos que compreender que essa noção de fim de mundo, noção de fogo eterno que se prega na questão do juízo final, nada mais é do que o julgamento que nós mesmos fazemos na nossa consciência daqueles erros por nós praticados. E vai chegar o momento dessa separação do joio do trigo e aqueles mansos e pacíficos herdarão a terra, no sentido de que permanecerão com o direito de aqui habitar, né, e buscar evoluir cada vez mais. Maravilha. Bom, minha gente, nós chegamos ao final, né, desse nosso bate-papo aqui com o nosso amigo, o irmão Kelps Vasconcelos. Kelps, obrigado a você, meu amigo. Eu que agradeço. Pela oportunidade, né? Foi um bate-papo assim, muito interessante em torno de um tema que é sempre muito, que puxa muito, né? Pelas nossas reflexões. É verdade. E é importante esse tema ser sempre debatido, né? Porque justamente pelo fato de nós termos ainda que passar por todos esses males, essas dores, esses sofrimentos, é preciso a gente ter a noção de que se a gente está passando por isso, é por merecimento nosso, pelas nossas escolhas, o mau uso do nosso livre-arbítrio, né? Fica muito mais fácil a gente se resignar, aceitar e buscar melhorar cada vez mais. E essa é a proposta do Ponto a Ponto, né? Cada semana você tem um programa novo, temas atuais, temas que a gente inclusive chama de temas transversais, mas sempre à luz da doutrina espírita, procurando trazer uma reflexão oportuna e útil para que possa valer a pena você estar conosco a cada semana nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, nós estaremos juntos na próxima semana, lembrando que as nossas publicações estão seguindo sempre nos canais do YouTube e também no Facebook. Todas as semanas os programas são postados simultaneamente, sempre aos sábados, às 16 horas, horário nosso aqui de João Pessoa. A todos vocês, muita paz, muito obrigado e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo encontro.